Nossa, você é caolha? Por que seu olho é pequeno? Gente, é, eu tenho recebido algumas perguntas com relação a isso, porque os meus vídeos, quando vocês estão assistindo, vocês percebem que eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema de visão, né? Então deixa eu aproveitar só para esclarecer algumas coisas, tá? No ano de 2013, eu tive um descolamento de retina no olho direito. 2013. E de lá pra cá, eu passei exatamente por 8 cirurgias. E eu perdi a visão. Eu tenho cegueira monocular do lado direito e enxergo apenas com o lado esquerdo, tá? Por consequência dessas cirurgias, até mais ou menos o ano de 2016, 17, eu fiz 5 cirurgias em um hospital, um único hospital onde eu fazia o tratamento, um hospital público. Depois disso, eu conheci um médico que foi o anjo dos meus olhos, que cuida dos meus olhos até hoje. Só que, infelizmente, quando eu cheguei para esse médico, um especialista na retina, já não tinha o que fazer, né? Essa retina ela já era uma retina muito machucada, muito cheia de cicatrizes, e eu acabei perdendo a visão. Então, por consequência disso, eu tenho um olho que ele é mais fechadinho do que o outro, tá? Então, assim, vocês vão perceber isso ao longo das nossas conversas. Então, só para esclarecer, porque eu já tenho perguntas sobre isso, eu tenho cegueira monocular. E aproveitando, sabe o que eu ouvi da boca de uma médica nesse processo, antes de eu conhecer o anjo dos meus olhos? Vou tirar para vocês verem. Ó, é nítido a diferença dos meus olhos, né? O olho direito, a cegueira é completa. E o olho esquerdo não, graças a Deus, até passei por um processo cirúrgico recentemente que melhorou muito a minha visão. Mas eu ainda dependo do óculos, tá? Só para vocês entenderem que nesse período, uma das médicas olhou para mim e disse assim: Olha, Luana, infelizmente não tem o que fazer, o seu caso não tem cura e a tendência é que você fique cega. Ela falou assim: Você vai ficar cega. E aí eu olhei para ela e eu disse: Tudo bem, tudo bem. Se você tá dizendo que eu vou ficar cega, você é a profissional, não eu. Falei: Mas tudo bem. A última palavra quem dá é Deus. E fé, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho muito. Isso independente de religião, tá? Não falo de religião. Cada um tem a sua, eu respeito todas e a vida segue bem para todo mundo. Mas eu falo de fé. Fé em algo que move a minha vida e que me dá direção todos os dias. E eu disse para ela: não tem problema. Quem dá a última palavra é Deus. Se o meu problema é impossível, quem faz impossível? É Deus. E naquele dia eu coloquei o meu problema na mão de Deus. Eu disse: Senhor, eu não sei o que tem preparado para minha vida, mas eu estou aqui. Se eu tiver que ficar cega, que o Senhor seja os meus olhos. Se realmente estiver no meu destino que eu vou perder totalmente a minha visão, tá tudo bem. Eu aceito. Eu aceito porque eu creio que o Senhor sempre vai ser os meus olhos. E eu disse isso para Deus. E eu segui a vida. E estou seguindo até hoje. Eu trabalho, tenho uma vida ativa, tenho 2 filhos lindos, tenho uma vida tranquila. Tranquila, um modo de dizer, né? Porque cadê um brasileiro tem uma vida tranquila? Mas eu digo tranquila no sentido da minha saúde, né? Eu não deixei que isso entrasse no meu coração. Aquelas palavras que foram lançadas sobre mim, elas não fizeram efeito. Sabe por quê? Porque eu escolhi viver. Então eu queria dizer isso para você. Não deixe que as palavras que são lançadas contra a sua vida façam efeito. Deixe que façam efeito as palavras de bênção, as palavras de boas novas, as palavras que vão te levantar, as palavras que vão fazer você seguir, não as que vão te machucar, que vão te ofender. Então, quando alguém lançar sobre você uma palavra, guarde no seu coração aquilo que for bom. Aquilo que não presta, joga fora. Eu tive que fazer uma escolha. A vida da gente é escolhas. E eu tive que fazer uma escolha quando aquela médica lançou sobre mim que eu ficaria cega. Ou eu iria ouvir aquelas palavras, aceitar e deixar de viver, ficar esperando a cegueira chegar, como ela disse, ou eu ia viver.
E eu escolhi viver. Eu escolhi seguir a minha vida. Então eu tô aqui para dizer para você, faça as escolhas certas. Deixe entrar no seu coração apenas aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que te fortalece. O que não presta, entra por um ouvido, graças a Deus a gente tem dois, entra por um e já vai saindo pelo outro. Não deixe fazer efeito. É como se fosse um... Pensa assim, alguém vem com um presente e te dá, mesmo que seja um presente negativo. E aí você tem a escolha, aceitar ou não. Quando você aceita aquilo que lançam sobre a sua vida, aquela pessoa, ela conseguiu o objetivo que ela tinha, que era te desestruturar, que era te deixar triste, que era fazer você ficar infeliz, com medo, com receio, desacreditado de tudo. Ela conseguiu o objetivo dela. Mas quando você não aceita, ela volta para trás com aquele presente maldoso que ela trouxe, com aquele veneno que ela queria destilar sobre a sua vida. Então não aceite. Não aceite menos do que aquilo que você merece. Não aceite migalhas. Não aceite que ninguém te diminua, porque você é mais você. Não aceite. Não aceite palavras negativas na sua vida. Você lança para o universo e ele devolve para você. Então lance coisas boas. E também não faça isso na vida de outras pessoas. Não deseje o mal. Não amaldiçoe. Sabe? É difícil lidar com o ser humano. Cara, pessoas é algo complicado. Mas assim, são as escolhas. Eu vou escolher ficar sentada esperando a cegueira chegar ou eu vou viver? Aquelas palavras poderiam ter tido um efeito dentro do meu coração e ter me destruído. Ter me destruído antes mesmo da cegueira chegar. Eu poderia ter guardado aquilo e aquilo ter me corroído. Mas não, eu não aceitei. Eu não aceitei e não aceito. Eu disse, tá bom, se você tá dizendo, tudo bem. Mas quem dá a última palavra é Deus. E o que ele fizer tá bem feito. Se eu tiver que ficar cega, eu vou ficar cega. E tá tudo bem. É difícil? É difícil, mas eu vou ter que aprender a reviver de outra maneira. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo das adversidades da vida. Você é muito mais forte do que você imagina. A gente passa por problemas todos os dias. A gente se supera todos os dias. Cara, calma. As coisas vão melhorar. As coisas vão se encaixar. Não se desespera. Eu sempre costumo falar que nem que seja ali, ó, nos 45 do segundo tempo. Deus entra na providência. As coisas acontecem. O que você precisa é acreditar. É crer sem ter a dúvida. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Não deixa. Segue, você tem uma jornada brilhante pela frente. Os problemas estão aí todos os dias. Mas aí o que você vai fazer? Você vai ficar se lamentando? Você vai sentar, ficar chorando, sem resolver o problema? Não vai mudar nada. Claro, você pode sentir a sua dor, ela é sua. E cada um sabe o peso que tem a dor das consequências da vida, das coisas que nos atingem, das coisas que machucam. Ela tem um peso. E tá tudo bem você sentir. Mas vai chegar um momento que você precisa fazer uma escolha. E aí o que você vai fazer? Vai ficar lá chorando, se lamentando? Não. Você vai ter que se reerguer, você vai ter que encontrar o caminho, você vai ter que encontrar uma solução. Você está no fundo do poço. Você só tem duas chances. Ou você vai morrer a mínguas lá embaixo, sem sequer lutar para sobreviver e sair dali. Ou você vai colocar pedrinha em cima de pedrinha. Ou você vai amarrar graveto com graveto. Sei lá, de alguma maneira você vai se sair dali de dentro. Você precisa fazer uma escolha. Então, não deixe que as pessoas, não deixe que a palavra que os outros lancem sobre a sua vida causem esse efeito dentro de você. Não se diminua para caber no mundo de ninguém. Não aceite menos do que aquilo que você merece. Não aceite migalhas de ninguém. Você é mais você. Você é incrível, incrível. Acredita nisso. Se olha no espelho todos os dias e fala: eu sou incrível e eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que aquilo que eu mereço. Se olha, se enxerga, se ame. Se ame, porque quando você se ama, as outras pessoas, meu amor, nada é capaz de te atingir. As outras pessoas não vão conseguir te atingir. Por quê? Porque você tem a plena consciência do quão poderoso ou poderosa você é.
E eu não tô falando de ser arrogante, de ser melhor do que os outros. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você precisa provar pra você todos os dias o quanto você é capaz. É pra você, porque é sobre você, não é sobre o outro. O outro é problema dele. As escolhas que ele faz, tudo que ele quiser fazer na vida dele é problema dele. Então é sobre você. Não é porque fulano fez que você tem que fazer. Não é porque fulano. Não, não é sobre o fulano, é sobre você. Então se aquela pessoa tá ali só lançando coisas ruins sobre a sua vida, não lança sobre a vida dela. Não precisa devolver na mesma moeda porque você não é assim. Entendeu? Você não é assim. Então, eu comecei de um assunto e entrei no outro, mas enfim, é só para você entender, tá? Esse é o meu problema de saúde que eu tenho, é por isso que o meu olho ele é pequenininho, mas eu quero que você tire dessa mensagem o seguinte: você é forte. Não aceite palavras de derrota na sua vida. O que as pessoas lançam sobre você só vai cair na sua vida se você absorver, se você deixar aquilo entrar no seu coração. Então não deixa, porque o problema não está em você. O problema está nelas, não em você. Certo? Combinado? Então se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Se inscreve aqui, ó, no meu canal. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui pra gente conversar. Vamos conversar? Comenta aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha com alguém e juntos a gente vai chegar onde a gente quer. Porque você pode, você é capaz. E eu acredito em você.